Queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma de nossas videoaulas preparatórias em favor da Escola Bíblica Dominical. Vamos para a nossa lição de número 8 do nosso quarto trimestre de 2023. O tema de hoje é Missionários Fazedores de Tendas. A nossa aula de hoje ela tem uma importância muito grande, uma relevância extraordinária, porque nós vamos perceber que a multiforme sabedoria de Deus está se manifestando nesses últimos dias para que a obra missionária aconteça. Existem muitos países hoje que estão oferecendo resistência para a entrada de missionários nos moldes tradicionais. Existem países que não aprovarão visto para a entrada de uma pessoa declarando-se missionário para fazer um trabalho evangelístico naquele país. Exatamente aí que nós iremos refletir hoje a respeito dos obreiros que utilizam a sua vocação profissional como apoio para a sua vocação ministerial. Vamos para a leitura do nosso texto áureo. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos, capítulo 20, versículo 34. Verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Tratando-se de missões transculturais, a sua vocação profissional pode abrir portas para muitos países do mundo. Para ser chamado para a obra de Deus, não é necessário você abandonar de vez as suas atividades profissionais. O médico pode utilizar as suas habilidades na medicina, a sua formação, como meio de entrar em um país que precisa ouvir a mensagem do Evangelho e é fechado ao Evangelho. Nós temos muitos exemplos de países no mundo que não receberiam um missionário, mas receberiam um médico, receberiam, quem sabe, um carpinteiro, um motorista, um enfermeiro, receberiam um advogado. Então, na lição de hoje, nós vamos perceber que assim como o apóstolo Paulo utilizou a sua habilidade de um fazedor de tendas e através do seu ofício se manteve e abriu portas para a pregação do Evangelho, essa mesma metodologia Deus pode utilizar nos dias de hoje para que o Evangelho continue avançando para a glória de Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos 1 a 5. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Queridos, deixe eu lhe compartilhar uma experiência. No ano de 2019, em uma viagem, eu encontrei um pioneiro da evangelização aqui no norte do Brasil, o pastor inglês Keith Cornell. E durante aquela viagem eu tive a satisfação de ouvir daquele veterano obreiro algumas experiências que ele teve na sua jornada ministerial. E ele me contou que quando era jovem e sentiu a chamada para ser missionário no Brasil, ele plantou algumas congregações da Igreja Cristã Evangélica aqui no Amazonas e também no estado do Pará. E o pastor Keith Cornell compartilhou comigo que no período que recebeu a chamada de Deus, ele se apresentou à Secretaria de Missões ali na Inglaterra e aquela base lhe fez uma pergunta sobre as suas habilidades profissionais. E quando ele falou a respeito das suas habilidades profissionais, eles dispensaram o serviço daquele obreiro. Ele ficou muito triste, porque se sentia chamado por Deus. Mas a igreja, o pastor e a Secretaria de Missões disseram para ele: você tem um ano
para desenvolver uma habilidade que vai ser útil no campo para o qual você pretende ir. Você vai aprender a fazer barcos. Ele não tinha ideia de como era o trabalho de fazer barcos, mas ele aprendeu naquele período e se apresentou um ano depois e então foi aprovado para o envio ao campo missionário aqui no norte do Brasil. A região que ele iria trabalhar, ele precisava dar assistência através de viagens em barcos, aqui no Amazonas e também no estado do Pará. Por isso, as suas habilidades teológicas não era tudo o que ele precisava. Ele também precisava de uma profissão que lhe abrisse portas. E ele, além de desenvolver habilidades náuticas, ele também se tornou um fazedor de barcos para auxiliar na sua missão aqui no norte do Brasil. Existem pessoas que, quando são chamadas para a obra missionária, para o trabalho ministerial, elas se desvinculam das suas atividades. Existe o professor que se desvincula da atividade do magistério na escola pública. Existe o médico que, ao ser chamado para a obra, se desvincula das atividades da medicina. Deus, às vezes, faz assim. Mas isto não é uma regra absoluta para todos. Existem pessoas que serão enviadas ao campo missionário e a sua atividade profissional será um instrumento para abrir portas para o alcance a novas pessoas e para a pregação do Evangelho. Vamos para o nosso primeiro tópico da aula de hoje, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Queridos, no contexto judaico, contexto esse do qual o apóstolo Paulo era oriundo, era desonroso alguém, inclusive um clérigo, inclusive um rabino, não ter nenhuma habilidade profissional. O apóstolo Paulo foi gerado nesse contexto. Os doutores da lei, aqueles que tinham uma habilidade voltadas para o serviço da sinagoga, para o serviço do sinédrio, essas pessoas precisavam ter uma habilidade profissional. E o apóstolo Paulo ingressa na missão do cristianismo trazendo estas heranças da sua experiência como um rabino, como um mestre da lei. Ele traz a sua profissão, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, ele traz para a obra missionária a sua profissão de fazedor de tenda. E mesmo sabendo que um obreiro pode receber legitimamente o auxílio de uma igreja, por muitas vezes o apóstolo Paulo abdicou desse direito e se manteve através do seu trabalho. Essa realidade bíblica traz uma mensagem muito importante para nós hoje. E aqui eu me apresento agora com uma visão apologética. Existem muitos missionários hoje que não trabalham para a sua manutenção, que não trabalham para o sustento da sua família e eles saem de igrejas em igrejas se apresentando, não tomam santa ceia na sua igreja, não têm uma base de envio e eles se auto-intitulam missionários. Ninguém sabe quem os enviou, ninguém sabe para onde eles estão indo, mas eles estão vivendo supostamente da fé, recebendo ofertas, cobrando cachês e às vezes se sentindo até irritados quando alguém não os apoia financeiramente. Queridos, todo missionário ele é submisso a uma visão, a uma igreja que o envia, a uma igreja que o apoia. E ele pode sim utilizar das suas habilidades profissionais para se manter. Na lição de hoje nós estamos aprendendo que os missionários fazedores de tendas, eles ainda existem hoje, através da medicina, advocacia, através do serviço de professor, técnico de enfermagem, motorista e tantas outras áreas profissionais. Esses obreiros podem sim se manter no campo e continuar pregando o Evangelho para a glória de Deus. Vamos para o nosso segundo tópico da aula de hoje, missionários fazedores de tendas. Eu quero ler o primeiro subtópico. O texto diz o seguinte: fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Queridos, ainda lendo esse segundo subtópico,
o comentarista fez a seguinte observação: a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios capítulo 9, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o Evangelho. E eu quero informar aqui algo que muitas pessoas desconhecem. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em parceria com a Associação Internacional Médicos com uma Missão, lançou, há alguns anos atrás, um projeto extraordinário. A nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, em parceria com esta instituição, está formando 500 missionários através da profissão de médico. Estas referidas instituições estão formando 500 médicos missionários. Já existem alguns deles que estão no campo de atuação. Queridos irmãos, isso é uma revolução, isso é extraordinário. O avivamento está acontecendo. Às vezes nós olhamos apenas para as mazelas que assolam o mundo contemporâneo, mas a igreja está se movimentando, o trabalho está acontecendo. A CGADB, juntamente com a Associação Internacional Médicos com uma Missão, estão formando missionários que entrarão em muitos países, inclusive, principalmente, os países da janela 10x40, aonde está concentrado o maior número de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E esses médicos estarão entrando em áreas assoladas por guerras, por pestes, enfermidades, problemas econômicos dos mais diversos possíveis, e através da sua profissão de médico as portas se abrirão e eles levarão o remédio extraordinário da pregação do Evangelho. Deus seja glorificado por esta tão extraordinária iniciativa. O nosso terceiro e último tópico da aula de hoje traz o seguinte título: vocação, profissão e missões. Queridos, a vocação é um propósito que se manifesta dentro de nós. A pessoa vocacionada, ele enxerga vários caminhos, mas somente através de um deles ele se sentirá pleno e completo exercendo a sua missão na terra. Isto é vocação. Para o exercício de uma vocação ministerial, Deus pode usar diferentes plataformas. É isso que nós estamos meditando na aula de hoje. O emprego, uma formação, pode ser uma plataforma que te leve, que te conduza, pode ser um veículo que te conduza para viabilizar o seu trabalho missionário em uma região. Lembra do exemplo que eu citei do veterano plantador de igrejas aqui no norte do Brasil, pastor Casey Cornell, que utilizou as suas habilidades como construtor de barcos para que as portas fossem abertas para ele plantar igrejas nas regiões ribeirinhas do Amazonas e em outras cidades aqui no estado do Pará. Todos nós fomos criados com um propósito, com uma missão. Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para você. E é Ele que chama. E os meios Ele aponta, Ele revela, e nós fazemos bem quando atendemos o seu chamado. Ser chamado por Deus para a obra missionária não é ser fracassado em todas as áreas. Existem pessoas que imaginam que fazer a obra de Deus, eles são chamados para fazer a obra de Deus se forem fracassados em todas as outras áreas da vida. Tentou ser um professor, não deu certo. Tentou ser político, não teve sucesso. Tentou fazer uma faculdade, não conseguiu. Eu não consegui nada na vida, então eu tenho que ser pastor. Então eu tenho que ser missionário. Não. Ser chamado para a obra de Deus, querido, é você ser bem-sucedido em todas as outras áreas. E mesmo assim, você saber que Deus te chamou para o ministério e você atender. Você abrir mão de áreas das quais você estava tendo sucesso. Você abrir mão destas áreas e seguir o chamado de Deus. Queridos, na conclusão da aula de hoje, eu quero ler um texto profundamente missionário. Um texto que me comove. Romanos 16, versículos 25 em diante. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Queridos, o versículo 16 finaliza dizendo: a todas as nações. A igreja é uma comunidade global com uma vocação global. Não sejamos egoístas. Existem pessoas que se opõem ao trabalho missionário. Pessoas que dizem não há necessidade de irmos se ainda tem pessoas que não servem a Cristo em nossa cidade. A igreja é uma comunidade global com uma vocação global. Finalizo lendo o texto que o pastor Wagner Gabi disponibilizou na página 84 do livro de apoio. O título do texto diz: Minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo glorificar o nome de Deus Pai, tanto dentro quanto fora da igreja. Deus está chamando cada vez mais profissionais, testemunhas cristãs, para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos que carecem de ouvir o Evangelho e experimentar a sua ação transformadora. Queridos, espero sinceramente que a tua aula seja um sucesso. Espero também que seja desconstruído esta visão que para fazer a obra de Deus, você deve abandonar a sua tarefa, a sua profissão de forma irreconciliável. É óbvio que existem pessoas que Deus vai chamar e essas pessoas irão abdicar sim de sua profissão. Mas este não é um padrão absoluto. Deus conta com os fazedores de tendas do período contemporâneo. Existe um visto para ser aprovado, para que você entre em outro país. E esse visto pode ser negado através da apresentação como missionário. Mas esse visto pode ser aprovado para um motorista, para um construtor civil, para um médico, para um advogado. Enfim, nós precisamos ter esta visão e essa estratégia, porque não podemos nos deter. Precisamos avançar na força do chamado e na força do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.